A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Rony mais uma vez. E eu vim trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida. Nesses últimos dias que eu tenho pregado de casa em casa, levado o evangelho. Hoje nós aqui em Jales já temos 3 células trabalhando bastante. Eu e minha família está bastante empenhado em ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e que nos resgatou. E uma coisa tem me chamado a atenção: a quantidade de cristãos desviados da palavra de Deus. E isso eu fui conversar com Jesus e perguntei ao Senhor o que estava acontecendo. E então ele me levou numa palavra que hoje eu quero ler para os irmãos, lá no livro de Lucas. Estava falando para os irmãos, na verdade não é o livro de Lucas, é o livro de Mateus. E Jesus me falou de 3 tipos de cristãos. Eu já falei aqui sobre 3 tipos de homens, que tem na Bíblia. E hoje eu vou falar de 3 tipos de cristãos que também tem na Bíblia, que agem de forma que não deveria. O primeiro tipo de cristão é o filho. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ganha o direito de se tornar filho de Deus. Vou ler para vocês João 1,12. Mas a todos... Deixa eu chegar aqui em João capítulo 1, versículo 12. Que ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então temos aqui todos os cristãos que reconheceram Jesus como Senhor da sua vida e em seu coração acreditou que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, e se tem esse direito de se tornar filho de Deus. Mas tem um problema com esses cristãos, que no meio das tribulações, no meio das angústias, no meio das decepções, eles perdem essa noção de filhos de Deus que comem sobre a mesa. Eu vou ler para você Mateus capítulo 15, versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Bom, como eu estava dizendo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós passamos a ter o direito de adoção na família de Deus e passamos a ser filhos. E os filhos comem na mesa junto com os pais. É isso que é normal se fazer de uma família que vive em paz, que tem o seu dia a dia, que serve a Deus, é de comer, os filhos e os pais comerem sobre a mesa. E lógico que como crianças há de cair migalhas da mesa, e quem come essas migalhas são os cachorrinhos. Eu tenho uma cachorrinha aqui em casa e a migalha que cai da mesa, ela sai lambendo o chão. Mas é isso que tem me preocupado. É uma coisa que Deus me chamou a atenção. É porque muitos cristãos, apesar de serem filhos de Deus, estão vivendo como cachorros. Vivem como cachorros. Simplesmente vivem como cachorros. Não é porque alguém obrigou, é que eles querem viver como cachorro. Sabe por que eles querem viver como cachorro? Porque não leem a palavra de Deus, não se alimentam da palavra de Deus. E quando não se alimentam da palavra de Deus, isso aqui é o alimento que está posto sobre a nossa mesa. Aí ficam aí de mensaginhas de WhatsApp, mensaginhas de Facebook. Eu mesmo mando muitas mensagens pelo WhatsApp, vídeos como esse, para alimentar os meus irmãos. Mas mesmo assim, muitos não querem se alimentar da palavra de Deus, de correr e pegar o teu prato cheio, se alimentar dessa palavra e satisfazer a tua alma, o teu espírito que precisa dessa palavra de Deus, porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas muitos irmãos estão vivendo como cachorros, se alimentando de migalhas. E quando você se alimenta de migalhas, a tendência é você se tornar
pior do que um cachorro. É como viver como aquele filho pródigo, se tornar pior do que os porcos, porque até os porcos tinham o que comer naquela fazenda e o filho pródigo nem o que comer ele tinha. Ele desejava se alimentar das bolotas, das lavagens que se colocava para os porcos. É isso que acontece com o filho de Deus quando deixa de comer à mesa para comer migalhas. Então eu tenho andado muito, como falei para vocês, eu tenho andado muito pelas casas. Vocês já viram alguns vídeos aí eu gravando, alguns discipulados, algumas células que eu tenho feito, casas afora, e eu tenho topado muitos cristãos que abandonaram a fé, que vivem como cachorros, que vivem como porcos. São cristãos na prostituição, são cristãos que vivem como garotas de programa, são cristãos alcoólatras, são cristãos que vivem no vício do cigarro, que vivem no vício das drogas, que vivem na prostituição, que vive no vício do jogo do bicho, que vive de apostas em apostas, de corpo em corpo, de motel em motel. Esses são os tipos de cristãos que vivem como cachorros. Não são cachorros, são filhos de Deus, mas não se assentam à mesa como filhos de Deus. Ele come das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eles escolhem viver como cachorro. Se você está vivendo como cachorro, meu irmão, levanta a tua cabeça, se coloca de pé, volte para a casa do Senhor, volte a se alimentar da palavra, este alimento aqui é o que você precisa, não de migalhas. Volte a se relacionar com Jesus, volte a conversar com Jesus, volte a orar, volte a jejuar, volte a ler a palavra, volte a adorar a Deus, tanto na igreja, quanto nas casas, quanto na tua própria casa, quanto no seu próprio quarto. Ah, como é doído, como é doloroso, como eu chego em algumas casas e pego cristãos ainda piores do que cachorro, vivendo verdadeiramente como porcos, longe da presença de Deus. E se fosse só longe da presença de Deus, é mais acabando, vivendo como zumbis, como mortos-vivos, andando pela rua, porque já estão consumidos pela droga, estão consumidos pelo álcool, estão consumidos pela prostituição, vivendo só de festa, vivendo uma vida imunda. E eu vou te falar uma coisa, vivendo dessa forma, você vai, como diz a palavra do rico e Lázaro, você vai para o inferno, meu irmão. Se você viver como porco, você vai para o inferno. Se você que é filho de Deus e viver como cachorro, você também vai para o inferno. A palavra de Deus diz que aqueles que vivem, os cães não herdarão o reino dos céus. São pessoas que vivem como cães. Os cães não têm lugar para ter relação sexual. Você vê no meio da rua o cão tendo relação sexual. As pessoas hoje que abandonam Jesus, a primeira coisa que ele sai é se prostituir. Quantos líderes, pastores, missionários, evangelistas, diáconos estão abandonando as suas famílias para viver de prostituição? É triste, irmãos, ver a realidade que muitos irmãos que têm abandonado a palavra de Deus e vivido como cães, como porcos. É isto que Satanás quer para a tua vida, porque o Satanás veio para roubar, matar e destruir, e ele já tem destruído muitos cristãos. Agora começou a onda de suicídio no meio dos homens de Deus e mulheres de Deus. Só no ano de 2017 foram 3 famosos e um que eu conheço pessoalmente na cidade de Rio Verde, que amarrou uma corda no pescoço e se atirou dela. É lamentável ver cristãos se acabando dessa forma. Na cidade de Jales, que tem apenas 50 mil habitantes, já foram mais de 5 suicídios só no ano de 2017. Está assustador, irmãos. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar a adorar Jesus. Vamos voltar a orar. Eu não estou falando de aquela oraçãozinha que você deita e já ora e já dorme, não. Estou falando daquela oração que você tira pelo menos meia hora, 1 hora por dia, daquelas vigílias que as igrejas faziam, que quase não se vê mais pelas igrejas, dos evangelismos que se faz por aí, pregando o evangelho, indo de casa em casa, pregando o evangelho nas praças, nas ruas, nos bares, levando o evangelho. Muito pelo contrário, se você for nos bares hoje, vai topar assim de cristãos que abandonaram a fé. Motivos existem vários, decepções, porque alguém não... Enfim, a gente não está aqui para caçar os motivos que levaram as pessoas a abandonarem Jesus, mas sim caçar os motivos para voltar para a casa do Pai e para voltar a sentar à mesa. Não vamos viver como aquele filho pródigo, não, que lá no meio do seu sofrimento, ele parou. Olha só, no versículo 16 de Lucas capítulo 15, versículo 16, ele ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
ele queria a comida dos porcos. Olha um filho de Deus como estava vivendo. Nem comida de porco ele tinha para comer. E o porco é o animal mais imundo que eu conheço, acho que a maioria dos nós conhecemos. É um animal que vive em um chiqueiro, que come lavagem, que come resto, que se lambuza na lama, você acaba de lavar e ele volta para a lama. Esse é o cristão que vive como porco. É filho de Deus, mas vive como porco. Está na hora de mudar os teus conceitos, irmãos. Faça como esse filho pródigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome. Olha aqui, irmãos. Volte a se alimentar da palavra de Deus. É difícil você entrar numa casa hoje. Outra coisa que eu tenho observado nas casas que eu tenho entrado, é difícil ver uma pessoa que não tem uma Bíblia em casa. É difícil. Quase todos têm uma Bíblia em casa. E se não tiver uma Bíblia baratinha, meu irmão, se alimenta da palavra de Deus. Volte a se alimentar da mesa. Eu te rogo, pelas misericórdias do Senhor, volte a se alimentar da mesa do Pai antes que seja tarde. Porque os cães não herdarão o reino dos céus. Os imundos, que são os porcos, também não herdarão o reino dos céus. E se você morrer como um porco, se você que é filho de Deus e morrer como um cachorro, você vai queimar no inferno, meu irmão. Levanta a tua cabeça, se põe de pé, esquece do problema do passado, põe-se de pé, volte para a palavra de Deus, volte a orar. Pega aquele bichinho que passeia na cara e toma vergonha, se põe de pé porque você é filho de Deus. Não é para viver deitado, não é para viver na imundície, não é para viver como um cachorro. Você foi escolhido por Deus, você foi lavado e remido pelo sangue de Cordeiro. Jesus deu a vida por você, Jesus morreu sangrando para salvar a tua vida e agora você pisa no sangue de Jesus. Se levanta e coloca de pé, meu filho. Se levanta e põe de pé e passa a se alimentar da palavra de Deus. Venha comer deste alimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo pelas misericórdias do Senhor, por estes irmãos que têm abandonado a fé. Se coloque de pé e volte a buscar o Senhor da vida, em nome de Jesus. E agora eu quero fazer uma oração por você que justamente se encontra nessa situação. Senhor Jesus, diante desta palavra que o Senhor tem falado ao meu coração, eu quero orar pelos meus irmãos que estão longe da Tua presença, para que o Senhor faça um milagre na vida deles, ó Deus. Para que o Senhor fale com eles, porque eles não são porcos, Senhor, e nem são cachorros, mas têm vivido como se fossem, ó Deus. Senhor, usa de misericórdia, manda pregadores, se for possível, manda os teus anjos falar com eles, ó Deus. Usa, Senhor, circunstâncias para abrir os olhos, como o Senhor abriu os olhos do filho pródigo, Jesus, para que eles voltem para a tua casa, Pai, e volte a se alimentar verdadeiramente, a não viver mais de migalhas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, minha irmã, você que tem vivido, apesar de ser filho de Deus, tem vivido como cachorro e como porco. Volte para a palavra de Deus. Procure uma igreja urgente e volte a se aliançar com Jesus. Renova a tua aliança com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoa.